Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos gravar uma aula sobre propriedades elétricas. Nós estamos baseando no capítulo 18 do livro Ciência e Engenharia dos Materiais do Callister. Essa aula ela é para o programa de pós-graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade do IF Goiano, que é o instituto no campus do Rio Verde. Essa aula também é para a disciplina de Ciência dos Materiais, onde o nosso professor, o Dr. Dalci Cruvinel, ele pediu para que a gente estivesse fazendo essa aula para pontuação. Bom, sobre as propriedades elétricas, nós temos hoje, para a gente entender o que a gente vai estudar? Nós vamos estudar os fenômenos da condução elétrica. Para isso, nós vamos ver parâmetros expressos, então os parâmetros pelos quais a condutividade elétrica é expressa. Nós vamos ver os mecanismos de condução, ou seja, como a estrutura da banda de energia dos elétrons de um material influencia sua capacidade para conduzir. Nós vamos ver os materiais, então nós vamos ver os metais, os semicondutores, os isolantes, os dispositivos semicondutores e as características dielétricas dos materiais isolantes. E vamos ver algumas peculiaridades também, que são fenômenos particularidades da ferroeletricidade e da piezoeletricidade. Então, para começar, nós vamos entrar na parte de condução elétrica. Para falar de condução elétrica, nós precisamos de falar da lei de Ohm. A lei de Ohm é quem vai balizar todas as propriedades elétricas. Ela relaciona a corrente elétrica ou a taxa temporal de passagem de carga à voltagem aplicada, onde R é a resistência do material através da corrente a qual ele está passando. Então, o material ele tem uma corrente, ele tem uma resistência e aí ele tem uma corrente passando ali e a lei de Ohm vai relacionar essas propriedades. Então, quando a gente fala de condução elétrica, a gente tem que sempre lembrar da lei de Ohm. Ela vai trazer, através disso, ela vai trazer a resistividade também. A resistividade ela é independente da geometria, então o material pode ser um material... não depende do formato do material, né? Mas ela está relacionada à resistência e através da expressão onde a resistividade é a resistência vezes a área dividido pela distância entre dois pontos nos quais a voltagem é medida. Dessa expressão a gente origina uma outra expressão, então através dessa relação a gente pode obter a resistividade em função da resistência do material. As unidades para a voltagem, né, para a corrente e para a resistência são volt, ampere e ohm, né? E a unidade para a expressão da lei de Ohm é ohm por metro. E aí a gente passa por uma parte muito importante, que é falar sobre a condutividade elétrica dentro dessa condução elétrica. Bom, a condutividade elétrica ela é usada para especificar o caráter elétrico de um material e é indicativa da facilidade com qual o material é capaz de conduzir uma corrente elétrica, ou seja, é ela quem vai balizar se esse material é bom condutor ou um mau condutor. Então, é ela que vai dar o quanto esse material é bom, o quanto ele é ruim condutor elétrico. E ela é o inverso da resistividade que a gente viu agora. Então, a resistividade ela é ohm por metro e a condutividade ela é ohm vezes metro elevado a menos 1, porque ela é 1 sobre resistividade. A partir dessa fórmula, a gente vai achar o J também, que é a densidade da corrente, e a densidade da corrente ela é basicamente a condutividade elétrica vezes o campo elétrico. Então, a corrente, a unidade dela é L sobre A. E aí a gente tem a intensidade, né, do campo elétrico, que a gente precisa dessa intensidade para achar a densidade da corrente. E essa densidade ela é a diferença da voltagem entre dois pontos
dividido pela distância que separa esses dois pontos, né? Então, é a partir dessas fórmulas que a gente vai conseguir achar a condutividade elétrica, a densidade da corrente e a intensidade do campo elétrico. Bom, para falar de condutividade elétrica, a gente tem que falar sobre os materiais pertencentes, né? Os materiais que têm essa condutividade elétrica. Basicamente, esses materiais são classificados em 3 grupos, que são os condutores, os semicondutores e os isolantes. Né? Para facilitar, o pessoal juntou em 3 grupos. A faixa de condutividade elétrica desses materiais, dos metais em específico, eles são muito bons condutores. A faixa de condutividade elétrica deles é de 27 ordem de grandeza. Então é de 10 elevado a 7, né? Os metais. No outro extremo, a gente tem os isolantes, né? Então, os metais são bons condutores, já os isolantes são maus condutores. Então, no outro extremo, a gente tem uma variância entre 10 elevado a menos 10 e 10 elevado a menos 20, que aí estão os isolantes. E aí, nesse meio termo, a gente tem os semicondutores, que eles são intermediários, eles são materiais que não são tão bons condutores, mas também não são tão isolantes quanto outros materiais. E aí a gente tem aí entre a faixa de 10 elevado a menos 6 a 10 elevado a 4. Esses são os semicondutores. Para a gente fixar um pouco daquelas fórmulas que a gente viu, né? Para a gente ver essa condutividade elétrica também, para a gente ver a resistividade, eu trouxe um exemplo de fixação bem simples aqui, só para a gente ter noção de como que a gente calcula isso. Aqui está falando para a gente calcular a condutividade elétrica de uma amostra cilíndrica de silício com diâmetro de 5,1 milímetros. Então esse diâmetro a gente vai usar para calcular a área, igual a gente pegou, né? E 51 milímetros de comprimento, é o L que a gente viu da fórmula, através da qual uma corrente de, meu slide está errado aí, mas é 0,1 A, né, de ampere, né? Então essa é a intensidade da corrente, então passa para uma direção axial. Uma voltagem de 12,5 V, então a gente já tem a voltagem, é medida entre duas sondas que estão separadas por uma distância de 38 milímetros. Calcule a resistência ao longo de toda a extensão dos 51 milímetros da amostra. Então aqui a gente vai ter deixa eu ver se eu consigo consigo fazer desenhos. Que bacana. Eu não sabia dessa função. Então aqui a gente vai ter a fórmula que a gente pegou, né, de resistividade. A partir dessa fórmula a gente pode pegar, então se a gente tem a fórmula de resistividade, que voltagem, intensidade da corrente, voltagem, área, intensidade da corrente e comprimento, a gente vai fazer se uma é inversa da outra, né? Aí fica assim a fórmula. Então a primeira coisa a gente vai achar a área, né? A área, normalmente aqui a gente está falando de diâmetro, então é uma área cilíndrica, até porque aqui fala que é a amostra cilíndrica, ok? Então a gente vai pegar a área de porque eu preciso da área de superfície, então de um círculo, certo? Então a gente é πd2 ao quadrado, πd ao quadrado sobre 4, que é a área normal de um círculo. A área então seria πd, e aí a gente vai pegar esse valor aqui, né? E aqui a gente vai colocar em metros, tá? E aí a gente vai ter uma área em metros quadrados, ok? Todo mundo comigo, né? Vou tentar pegar outra cor aqui. E aí, com essa área que vai estar aqui, né, nós vamos pegar, nesse caso, nessa fórmula aqui, que é a fórmula do que a gente quer, né, que é a resistividade, que é a condutividade elétrica, desculpa, a resistividade é de cima. A condutividade elétrica, então, a gente vai ter a gente vai ter uma intensidade, que a gente viu aqui, né? Aqui o slide já está corrigido, ó. Então a gente tem 0,1. A gente vai multiplicar pelo comprimento, que está aqui, né?
38 milímetros de distância, separadas por uma distância. Então, a distância entre os dois pontos é 38 milímetros, a gente está colocando em metros, então 10 menos 3. E aí a gente tem a voltagem, né, que está aqui, voltagem, vezes essa área que a gente encontrou, e aí a gente vai encontrar uma condutividade elétrica. E aí, para achar a resistência, que é o que ele está pedindo, é aquela formulazinha do R, que a gente vai pegar a extensão, né, que é os 51 milímetros, vai dividir essa extensão, porque aqui, ó, ele fala que a gente tem essa separação de 38. Isso aqui é muito importante da gente olhar, porque às vezes a gente vai confundir esses comprimentos. Esse L aqui, ó, ele é diferente desse L aqui. Por quê? Porque o problema nos deu aqui falando que ele quer a resistência ao longo de toda a extensão da amostra. Então, ele quer ao longo de todo o comprimento. E aqui ele está falando que a voltagem ela está entre duas sondas a uma distância só de 1,5 polegada, que é 38 milímetros. Então, quando a gente for calcular a condutividade elétrica, só tem condutividade elétrica aonde tem a voltagem, tá bom? Agora, a resistência da amostra, a resistência quer dizer de acordo com o material. Então, esse material tem tal resistência. Então, ele quer saber o comprimento de todo o material. Aí a gente vai pegar esse outro L, que é os 51 milímetros. Tudo bem até aqui, pessoal? Ó, então, a gente vai pegar esse L, vai pegar a condutividade que a gente achou e multiplicar pela área. E aí a gente tem essa resistividade, essa resistência aqui. É um exemplo simples, mas é um exemplo que mostra bastante a teoria de como aplicar e como achar essa resistência. E ele já fala para a gente achar, já pega a condutividade elétrica também como um caminho para achar essa resistência. Então eu achei legal trazer para vocês fixarem na mente como que é dada isso. Aqui falou que é uma amostra de silício, né? Mas aqui a gente não usou as propriedades do material, porque a resistividade ela independe do material, ok? Então ela não tem ligação. Nós vamos fazer exemplos para frente agora, no conteúdo que a gente vai aprender, que a gente vai falar bastante como que a gente vai usar esses materiais. A gente vai ter que usar tabelinhas para olhar as características do material. Aqui a gente não está olhando características, então a gente isola isso, que ela é um silício, a gente olha mais que ela é um cilíndrico, né? E aí a gente vê essas propriedades para a gente achar a resistência. Tudo bem, pessoal? Bom, aí a gente passa para a condução eletrônica e iônica, que também está dentro da condução elétrica. A condução eletrônica e iônica vai dizer que uma corrente elétrica ela resulta do movimento de partículas eletricamente carregadas em resposta a forças que atuam sobre elas a partir de um campo elétrico que é aplicado externamente. No interior da maioria dos materiais sólidos, uma corrente tem origem a partir do escoamento de elétrons, conhecida por condutividade eletrônica. Nos materiais iônicos, um movimento líquido de íons carregados produz uma corrente, e aí é conhecido como a condução iônica. A gente vai falar sobre as estruturas da banda de energia nos sólidos. Em todos os condutores, semicondutores e muitos materiais isolantes, existe apenas condução eletrônica. E a magnitude da condutividade elétrica é fortemente dependente do número de elétrons disponíveis para participar do processo de condução. Entretanto, nem todos os elétrons em todo o átomo acelerar-se-ão na presença de um campo elétrico. Então, não é todo elétron que tem ali no átomo que vai se acelerar na presença de um campo elétrico. O número de elétrons disponíveis para condução elétrica num particular material está relacionado ao arranjo de estados ou níveis de elétrons em relação à energia, e deste modo a maneira dos estados são ocupados pelos elétrons.
Para falar das bandas de energia, a gente vai ter que voltar num conteúdo que a gente aprendeu no primeiro ano do ensino médio, que é aquelas camadas que a gente fazia, as bandas de energia nos sólidos, né? Então a gente tem camadas que elas são designadas por inteiros, 1, 2, 3, etc. E subcamadas por letras, que é o S, o P, o D e o F. Para cada uma das subcamadas S, P, D e F, existem respectivamente 1, 2, 3, 5 e 7 estados. O número de elétrons disponíveis para condução elétrica num particular material está relacionado ao arranjo de estados ou níveis de elétrons em relação à energia e, deste modo, a maneira na qual esses estados são ocupados por elétrons. Então, o número de elétrons disponíveis por essa condução elétrica, ela está relacionada ao arranjo desses estados, né? Desse 1, 2, 3 e 7. E aí, isso está relacionado a como esses estados são ocupados pelos elétrons. Fica um pouco mais difícil quando a gente olha em texto, mas quando a gente olha na imagem, fica um pouco mais fácil de entender. A configuração eletrônica de um átomo isolado representa o arranjo dos elétrons dentro dos estados permitidos. Um sólido ele pode ser pensado como consistindo de um grande número, digamos N, de átomos, inicialmente separados entre si, que são subsequentemente trazidos ao contato mútuo e ligados para formar um arranjo atômico ordenado encontrado no material cristalino. Em distâncias de separação relativamente grandes, cada átomo é independente de todos os outros e terá níveis de energia atômicos e configurações eletrônicas como se ele estivesse isolado. Entretanto, à medida em que os átomos atingem estreita proximidade entre si, elétrons recebem ações ou são perturbados pelos elétrons em núcleos vizinhos. Essa influência é tal que cada estado atômico distinto pode se dividir numa série de estados eletrônicos, estreitamente espaçados no sólido para formar o que é denominado uma banda de energia eletrônica. A extensão da divisão depende da distância interatômica e começa com as camadas eletrônicas mais externas, de vez que elas são as primeiras a serem perturbadas à medida que os átomos se coalescem, ou à medida que os átomos vão se juntando. Dentro de cada banda, os estados de energia são discretos. Ainda a diferença entre esses estados é excessivamente pequena. Então, basicamente, se a gente aproximar 12 átomos, teremos 12 estados, 1s, e 12 estados, 2s. E assim por diante. Níveis mais externos formam bandas primeiro, ou seja, as maiores separações interatômicas. Esse é o modo convencional de representação das estruturas de banda de energia eletrônica, onde o A, que é essa partezinha que eu acho que vocês não estão vendo, deixa eu pegar o lápis, gostei desse lápis. O A, ela é a representação convencional da estrutura de banda de energia eletrônica para o material sólido na separação interatômica de equilíbrio. E o B, né? O B aqui, ele é a energia eletrônica versus a separação interatômica para um agregado de átomos, ilustrando como uma estrutura de banda eletrônica na separação de equilíbrio em A é gerada. Então, aqui está a representação convencional, né? E aqui a gente já tem a energia eletrônica versus a separação interatômica, né? Eu estou passando o mouse, mas não estou mostrando. Mas seria essa parte e esta parte, né? Bom, o número de estados dentro de cada banda se igualará ao total de estados contribuídos pelos N átomos. Por um exemplo, uma banda S consistirá de N estados, né? Que é esse caso aqui. Meu mouse sumiu. Enfim, não estou conseguindo mais. Dei conta. E uma banda P
de 3N estados. Né? Vamos supor esse exemplo. Em relação à ocupação, cada estado de energia pode ocupar ou acomodar 2 elétrons, que devem ter spins de sentidos opostos. Além disso, bandas conterão os elétrons que residiram nos correspondentes níveis dos átomos isolados. Por exemplo, uma banda de energia 4s no sólido conterá aqueles elétrons 4s dos átomos isolados. Naturalmente, existirão bandas vazias e possivelmente bandas que são apenas parcialmente preenchidas. O número de estados dentro de cada banda se igualará ao total dos estados contribuídos pelos N átomos. As propriedades elétricas de um material sólido são uma consequência de sua estrutura de banda eletrônica. Nesse sentido, a banda que contém os elétrons de mais alta energia ou elétrons de valência é denominada banda de valência. A banda de condução é a próxima banda de maior energia, que é, sob muitas circunstâncias, virtualmente desocupada por elétrons. Então, a gente tem a banda que contém mais elétrons, ela vai ser chamada a banda de valência. E aí, a próxima banda seria a banda de condução, e em muitas circunstâncias ela é desocupada por elétrons. 4 diferentes tipos de estrutura de bandas são possíveis. Então, a gente tem 4 diferentes tipos de estrutura possíveis dentro de uma temperatura de 0 Kelvin. A energia, eu vou mostrar essa banda para vocês, está no próximo slide. A energia correspondente ao estado preenchido mais alto, a 0K, é denominada energia de Fermi. Isso é importante, viu, pessoal? A energia correspondente ao estado preenchido mais alto, nessa temperatura, né, de 0K, que provavelmente é a temperatura ambiente, que é o 0 Kelvin, é denominada energia de Fermi. O número de estados dentro de cada banda se igualará ao total dos estados contribuídos pelos N átomos. Essa estrutura de banda de energia é tipificada por alguns metais, em particular aqueles que têm um único elétron de valência, S, por exemplo. E aí aqui está a estruturazinha de como é feito, né? Aí a gente tem um S, 2 S, 2P, 3S, 3P, 3D. Lembra que a gente falou sobre os números, né? E aí a gente tem as letras também. Então a gente chega no F e a gente vai, e elas são determinadas assim. Essa estrutura de banda de energia é tipificada por alguns metais, em particular aqueles que têm um único elétron de valência, S, por exemplo, cobre. Cada átomo de cobre tem um elétron 4s. Entretanto, para um sólido composto de N átomos, a banda 4s é capaz de acomodar 2N elétrons. Assim, apenas metade das posições eletrônicas dentro dessa banda de valência 4s estão preenchidas. Entretanto, quando um sólido é formado, as bandas 3s e 3p se superpõem. Nesse instante, a 0 Kelvin, a energia de Fermi é tomada como aquela energia abaixo da qual, para N átomos, N estados estão preenchidos. 2 elétrons por estado. As duas estruturas de banda finais são semelhantes para cada uma. Todos os estados na banda de valência estão completamente preenchidos com elétrons. Entretanto, não existe nenhuma superposição entre esta e a banda de condução vazia. Isso dá origem a uma brecha da banda de energia, que a gente chama de gap, entre as duas referidas bandas. Para materiais muito puros, elétrons não podem ter energias dentro dessa brecha. Então, a gente tem ali, quando vai passar da banda de valência, ela está praticamente completamente preenchida com os elétrons. Mas só que não existe nenhuma superposição entre essa banda e a banda de condução vazia. E ali tem uma brecha, né? Um gap. Aqui, que as 4 diferentes formas que a gente tem dessas bandas, aqui dá para ver mais real como que isso funciona. A gente tem, no material condutor, a gente tem a banda vazia, um espaçamento entre as bandas, alguns estados vazios
e os estados preenchidos. Então a gente tem um estado vazio entre esse gap e a banda vazia. Nos metais específicos a gente tem estados vazios, mas só que a banda vazia ela preenche esse espaço, ela está sobrepondo, né? Então ela sobrepõe e a gente tem os estados preenchidos. No material isolante, a gente tem esses espaços bem definidos, mas a gente tem esse gap entre a condução vazia e a banda de valência preenchida. Então a gente tem um gap ali. E no semicondutor esse gap ele é o menor. Então a gente tem uma banda de condução maior vazia, né? E esse gap é um pouco menor. Pessoal, até peço desculpas porque hoje eu estou um pouco gripado, então às vezes eu vou estar passando no rosto aí. Agora a gente vai falar de condução em termos de modelos de banda e de ligação atômica. Apenas elétrons com energias maiores do que a energia de Fermi podem ser acionados e acelerados na presença de um campo elétrico. Então, só elétrons com energias maiores do que a energia de Fermi, elas podem ser acionadas e aceleradas na presença daquele campo elétrico que a gente olhou naquela forma, né? Que é aquele Ezinho, a intensidade. Quando a gente tem um campo elétrico, então, os elétrons têm que ter energias maiores que a de Fermi, ok? Esses são os elétrons que participam no processo de condução, que são denominados elétrons livres. Então, são os elétrons livres que participam do processo de condução. Uma outra entidade eletrônica carregada, chamada buraco, é encontrada em semicondutores isolantes. Então, assim, normalmente a gente tem os elétrons aqui, ó. Eita, peguei um amarelo. Nós temos os elétrons. E aí, do nada, a gente tem um buraco. Eita, que eu errei, só um minuto. Eu estou colocando errado. A gente tem os elétrons aqui, ó. Esses são os elétrons, ó. Esses são os elétrons livres. E aí a gente tem um buraco aqui. E isso é muito comum em semicondutores isolantes. Os buracos, eles têm energias menores do que a energia de Fermi, né? E também participam da condução eletrônica. Então, eles participam dessa condução eletrônica mesmo tendo energias menores do que a Fermi. Em adição, a distinção entre condutores e não condutores, né, isolantes e semicondutores, reside no número desses elétrons livres e de buracos transportadores, de buracos como transportadores de carga. Então, esses buracos eles transportam carga. E é assim que a gente vai distinguir alguns materiais condutores, isolantes e semicondutores. Então, é assim que a gente vai distinguir eles. É pelo número de buracos, é pelo número de elétrons livres. Isso é quem vai dar a distinção entre os materiais. Bom, e aí falando de materiais, a gente entra nos metais. Para que um elétron fique livre, ele deve ser excitado ou promovido até um dos vazios e disponíveis estados de energia acima da energia de Fermi. Muito pouca energia é requerida para promover elétrons até os bem baixamente situados em estados vazios. Geralmente, a energia fornecida por um campo elétrico é suficiente para excitar grande número de elétrons e de condução para dentro desses condutores. Em adição, a distinção entre condutores e não condutores reside no número desses elétrons livres e de buracos como transportadores de carga, igual nos semicondutores. É importante dizer que, mesmo que uma fração de elétrons seja excitada, não precisa ser um elétron inteiro, esse dá origem a um relativamente grande número de elétrons livres e, consequentemente, a uma alta condutividade. Nos isolantes e semicondutores, estados vazios adjacentes ao topo da banda de valência preenchida não são disponíveis. Para ficarem livres, então a gente não tem estados vazios adjacentes disponíveis, né? Para ficarem livres, portanto, os elétrons devem ser promovidos através de lacuna
de banda de energia, ou vacância, que a gente fala também, e para dentro dos estados vazios na base da banda de condução. Isso é possível apenas mediante o suprimento a um elétron da diferença de energia entre esses dois estados, que é aproximadamente igual à vacância de banda de energia EG. Para muitos materiais, essa lacuna de banda é de vários elétron-volts de largura. Muitas vezes a energia de excitação é de uma fonte não elétrica, tal como calor ou luz, usualmente na primeira. Então aqui vocês podem ver na imagem, vou pegar uma cor aqui, não tem, que a gente precisa disso aqui, né? A gente precisa de liberar um elétron para cá, né? Para a banda de condução, e para que isso aconteça. Muitas vezes isso é feito na forma de temperatura, uma fonte não elétrica, mas é um calor ou luz. O número de elétrons excitados termicamente por energia calorífera, né, por calor, para dentro da banda de condução depende da largura da lacuna da banda de energia. Então essa largura dessa banda de energia aqui, deixa eu tentar, não dou como voltar, e da temperatura. Quanto maior for a lacuna, menor será a condutividade elétrica, e isso resulta em um menor número de elétrons de condução. A elevação da temperatura, tanto de um semicondutor quanto de um isolante, resulta no aumento de energia térmica, obviamente, que é disponível para a excitação de um elétron. Assim, mais elétrons são promovidos para dentro da banda de condução, que dá origem à aumentada condutividade. Então, se a gente tem um material isolante, a gente coloca temperatura nele, ou calor, fonte de luz, alguma coisa, essa fonte calorífica ela vai deslocar o elétron, ela vai tornar o elétron livre, porque aqui a gente não tinha elétrons, ele vai passar por essa banda de condução, né, que é aquele gap que a gente viu, e aí ele vai começar a conduzir. Quanto mais eu aumento essa temperatura, ou essa fonte de calor, ou essa fonte de luz, mais eu vou ter elétrons sendo deslocados, elétrons liberados, e mais eu vou aumentar a condutividade. Para materiais eletricamente isolantes, ligação interatômica é iônica ou fortemente covalente. Assim, os elétrons de valência se encontram estreitamente ligados ou compartilhados com átomos individuais. Em outras palavras, esses elétrons se encontram altamente localizados e não se encontram em nenhum sentido para vagar através de todo o cristal. A ligação em semicondutores é covalente, ou predominante covalente, e relativamente fraca. A gente já viu nas aulas que a gente teve com o Dr. Dalcy que a ligação covalente ela é fraca, né? E o que significa que os elétrons de valência não estão tão fortemente ligados aos átomos. Consequentemente, esses elétrons são mais facilmente removidos por excitação térmica do que os elétrons dos isolantes. Sobre mobilidade eletrônica. Quando um campo elétrico é aplicado, uma força começa a atuar nos elétrons livres. Como uma consequência, todos eles experimentam uma aceleração no sentido oposto àquele campo, em virtude da sua carga negativa. Então, a gente tem um campo elétrico aplicado, a gente vai ter uma força atuando, né? Então, a gente tem a gente tem um campo elétrico aplicado, e aí a gente vai ter uma força sendo aplicada nesse... Eita, que eu fui no lugar errado. Então a gente vai ter uma força sendo aplicada aqui para os elétrons se tornarem livres. E isso vai ser no sentido oposto ao campo, certo? Em virtude da sua carga negativa. Entretanto, nós sabemos que a corrente elétrica atinge um valor constante no instante em que o campo é aplicado, indicando que existem o que poderiam ser denominadas de forças de atrito, que contraria essa aceleração proveniente do campo externo. Essas forças de atrito resultam do espalhamento de elétrons por imperfeições da rede cristalina. Então, normalmente o espalhamento ele acontece porque ali aplica o campo e ela não vai direto, a gente tem atrito. E com o atrito a gente tem o espalhamento
dos elétrons por essas imperfeições na rede cristalina, inclusive nos átomos de impureza, vacâncias, átomos intersticiais, discordâncias e mesmo vibrações térmicas dos próprios átomos. Nós vamos ver isso para frente. O fenômeno de espalhamento, é manifestado como uma resistência à passagem de uma corrente elétrica. Vários parâmetros são usados para descrever a extensão desse espalhamento, os quais incluem a velocidade de arraste e a mobilidade dos elétrons. A velocidade de arraste ela é representada pelo VD, né? E aí ela é uma velocidade média do elétron no sentido da força imposta pelo campo aplicado. Então essa é a velocidade de arraste. Ela tem uma constante de proporcionalidade, né? Então ela depende de uma constante de proporcionalidade. Essa constante ela é dos materiais mesmo, tá? E aí a gente tem a constante de proporcionalidade, ou mobilidade eletrônica, é uma indicação da frequência dos eventos de espalhamento. Suas unidades são metros quadrados por volt por segundo. E aí, então, basicamente a velocidade de arraste é essa constante, que ela depende do material, né? Vezes o campo elétrico, né? Que é a intensidade do campo elétrico. E a gente tem a condutividade, onde a gente tem um N, que é o número, né, de materiais, e a carga elementar. E a gente multiplica também por essa constante de proporcionalidade. Então aí eu trouxe um exemplo para a gente fixar, né? É importante a gente olhar que no exercício anterior a gente não dependeu do material. Aqui a gente vai precisar do material porque essa constante que a gente viu agora, ela precisa, cada material tem uma, né? Então a gente vai ver mais para frente que normalmente isso acontece nos semicondutores, nos isolantes, né? E aí tem os materiais específicos. Mas aqui ela fala, calcule a velocidade de arraste dos elétrons no germânio. Então agora a gente vai olhar o germânio. A temperatura ambiente, que é o 0 Kelvin, e quando a magnitude do campo elétrico é de 1000 volts por metro. Sobre essas circunstâncias, quanto tempo um elétron leva para se deslocar transversalmente através de uma distância de 25 milímetros, ou 1 polegada do cristal. Então aí, como que a gente vai olhar esse negócio do germânico? A gente tem uma tabelinha do livro do Callister, né? Aí nessa tabela a gente tem a mobilidade eletrônica de cada material. Então aqui a gente pode ver que o germânico, eu até coloquei aqui quais são esses materiais, tá? Aqui tá. Só para vocês terem um conhecimento que a gente vai usar, normalmente se usa esses materiais. Esses materiais são os materiais mais comuns que a gente tem de isolante térmico e de semicondutor. O germânico, você pode ver aqui, ó, que a mobilidade eletrônica dele é 0,38. Então nós vamos usar esse dado. Então anota o 0,38 aí para a gente usar. Então aí a gente tem basicamente a fórmula, né, da velocidade de arraste, que é esse 0,38 que a gente acabou de olhar, que é a mobilidade eletrônica, vezes o campo elétrico. Esse aí ficou bem esquisito, mas é o campo elétrico, né? Então a gente vai multiplicar esses dois e aí a gente vai ter um valor em metros por segundo. Mas aí o exercício pede também quanto tempo um elétron leva para se deslocar nessa largura. E aí o tempo, você vai, para você saber em quanta distância, para você saber quanto tempo ele se desloca nessa distância, é só você pegar, e aí é uma forma que a gente está aprendendo aqui, né, que eu estou trazendo para vocês, que para você calcular esse tempo, você vai pegar então essa distância e vai dividir por essa velocidade de arraste. E aí você vai ter um tempo em segundos. Por quê? Aqui está em metros por segundos. Essa distância a gente vai colocar em metros. Basicamente é a fórmula da velocidade, né? E aí você vai achar o tempo, né? Só vai sobrar segundos. Então a gente vai ter 25 vezes 10 a menos 3 para transformar em metro, porque está em milímetros, né? Eu vou falando e estou apontando e vocês não estão vendo o que eu estou apontando. Aqui dá para agora vai ver, né? 25 milímetros
a gente vai aprendendo a usar esse formato de gravação de vídeo. E aí aqui a gente tem o tempo em segundos, é muito rápido, né? Que a gente tem que esse elétron leva para deslocar até essa distância no cristal. Sobre a resistividade elétrica dos materiais. Uma vez que os defeitos cristalinos servem como centros de espalhamento para a condução de elétrons e metais, o aumento do seu número aumenta a resistividade ou abaixa a condutividade, elas são inversamente proporcionais. A concentração dessas imperfeições depende da temperatura, que a gente já falou também sobre temperatura, né? A temperatura ela manda muito com relação à resistividade dos materiais, né? Porque quanto mais temperatura, provavelmente menos resistividade, né? Composição e grau, então depende também da composição do material, né? Do que ele é composto, se ele resiste mais ou menos, ao que também ele resiste mais ou menos, e o grau de trabalho a frio de uma amostra de metal, então tipo, o quanto ele é exposto, né? Ao que ele é exposto. De fato, tem sido observado experimentalmente que a resistividade total de um metal é a soma das contribuições das vibrações térmicas, impurezas e deformação plástica, isto é, os mecanismos de espalhamento agem independentemente entre si. A influência de cada variável sobre a resistividade total, então a influência de cada variável de condutividade sobre a resistividade total a influência de cada variável sobre a resistividade total é demonstrado no gráfico de resistividade versus temperatura para o cobre e várias ligas de cobre-níquel em estado recosido deformado. A gente traz materiais porque normalmente esses materiais que a gente utiliza para formar. O resto é liga, né? As ligas são misturas, né? Então a gente tem uma mistura, a gente já viu isso também na aula com o Dr. Dalcy, que quando a gente mistura para ter resistências variáveis, por exemplo, o níquel ele é resistente à corrosão, o cobre ele é resistente à força axial, né? Ele é mais duro, mais rígido, então você junta os dois para você ter essas duas propriedades. Então aqui esse gráfico mostra as resistências sobre isso. E aí a gente vai ver esse PT, PI e PD aqui. A gente vai ver ele mais detalhado, como que a gente calcula isso. Então a gente tem a regra de Mathiesen, que essa resistividade total ela é a soma dessas resistividades, que uma é a influência da temperatura, igual a gente falou. Então a gente tem a fórmula da temperatura, né? Que a gente tem uma resistividade inicial mais aceleração vezes temperatura. Então essa dependência de componente térmica da resistividade em relação à temperatura é devido ao aumento das vibrações térmicas e outras irregularidades da rede, por exemplo, vacâncias, com a elevada ação da temperatura que serve como centros de espalhamento de elétrons. A gente tem também a influência da impureza. Para adições de uma única impureza que forma uma solução sólida, a resistividade de impureza está relacionada à concentração de impureza CI. Para uma liga bifásica, constituindo de fase alfa e beta, uma expressão de regra mistura pode ser para aproximar a resistividade. Então a gente tem essa relação aí com a concentração da impureza, né? E a gente tem também, né, dentro da impureza, a gente tem outra fórmulazinha, né, para a gente ter essas, quando a gente tem uma liga bifásica, né? Aí a gente pega a parte de cada um para aproximar dessa resistividade. E a gente também tem uma terceira influência, que essa não tem fórmula, que é a PD, né? Que ela é como se fosse um deslocamento, no slide anterior a gente viu no gráfico, que ela é a influência da deformação plástica. Então ela é a influência apenas da deformação daquele elemento. Que a deformação plástica também eleva a resistividade elétrica como resultado do aumentado número de discordâncias dispersoras, espalhadoras do elétron.
Então, para a gente ter a resistividade, a gente tem influências de 3 vertentes, que é a temperatura, né? Então, de acordo com a temperatura, a resistividade do material aumenta ou diminui, altera, né? A gente tem a influência das impurezas, e aí a gente pode ter impurezas de uma liga, então a gente precisa dessa liga bifásica, né? A gente pode ver de uma forma ou de outra, então a gente precisa também de saber a concentração dessa impureza, né? O quanto essa impureza está sendo aplicada no material, e a gente tem uma influência da própria característica do material, né? Porque todo material se deforma, então essa deformação plástica, ela também influencia na resistividade. Se ele já deformou, se ele está sobre a pressão de alguma força e vai deformar, a resistividade muda, né? Então, as características elétricas de ligas comerciais. Vamos falar da semicondutividade. A semicondutividade, ela é dividida em 2 termos, né? A gente tem semicondutores intrínsecos e semicondutores extrínsecos. Os intrínsecos são aqueles em que o comportamento elétrico está baseado na estrutura eletrônica inerente ao metal puro. E os extrínsecos, as características elétricas são devidas aos átomos de impurezas. Então, eles têm essa divergência e nós vamos falar sobre eles agora. Os intrínsecos, eles têm um gap, né? Basicamente é o silício germânio, que a gente olhou naquela tabela, né? E aí eles têm um gap de 1,1 volts e o germânio de 0,7 volts. Se a gente olhar na estrutura de banda, esse gap aqui, né? Ele é nesses valores, nesses 2 materiais que são os principais semicondutores intrínsecos. Por isso que a gente usou ele naquele exemplo, o germânio, ok? É importante destacar na semicondução intrínseca o conceito de um buraco, que é aquilo que eu comecei a explicar lá no slide anterior. Tá tampando aqui, depois eu olho para vocês. Para mim tá tampando aqui, eu não estou conseguindo ver meu slide por completo. Mas o conceito de um buraco em semicondutores intrínsecos, para cada elétron excitado para a banda de condução, é deixado para trás um elétron faltante em uma das ligações covalentes. Então, sobre a influência de um campo elétrico, é como se fosse uma partícula positivamente carregada chamada de buraco. A gente tem um buraco ali, né? Na influência de um campo elétrico, a gente vai ter um buraco. E aí, então, ó, a gente tem uma estrutura. Quando a gente aplica o campo elétrico, quando o elétron vai movimentar, os elétrons livres, né, que ele é excitado e aí ele vai movimentar, ele deixa para trás um buraco. E aí, ademais, tanto os elétrons como os buracos são espalhados pelas imperfeições do retículo. Então, aí, com o buraco, os elétrons livres eles vão se movimentando e vai deixando os buracos, e os buracos vão se encaixando. Para o buraco, é considerado que ele possui uma carga com a mesma magnitude da apresentada pelo elétron, porém, com um sinal diferente. Aqui para mim está cortando, mas é 1,6, acho, vezes 10 a menos 19. Existindo esses 2 portadores de carga, elétrons livres e buracos, deve-se incluir a contribuição do buraco. Então, logicamente, se eu tenho elétrons livres e tem buracos, e eles têm valores de carga, eu tenho que incluir esses buracos quando eu for calcular, né? Então, a gente tem, onde a gente tem P é o número de buracos por metro cúbico, e agora a gente tem também um coeficiente, né, uma constante também para o buraco. Né? A gente tem uma constante de mobilidade agora para o buraco também, não só para os elétrons. Então agora a gente tem P, que é o número de buracos, e tem a constante de buraco, né? E antes a gente tinha só o N
a carga elementar e a condutividade, né? Agora a gente tem os dois. Se o N for igual a P, né? Que é o que a gente falou, a gente pode falar que a gente tem o número de buracos e elétrons, né? Porque eles são iguais, né? Esse número, vezes a carga elementar, vezes a soma dessas mobilidades. Então aí eu trouxe um exemplo para a gente fixar na mente aí, só para a gente utilizar dessa formulazinha. Então, existindo esses dois portadores de carga, elétrons livres e buracos, devem-se incluir a contribuição do buraco. Para silício intrínseco, a condutividade elétrica à temperatura ambiente é 4 vezes 10 a menos 4, então a condutividade elétrica para o silício intrínseco é 4 vezes 10 a menos 4. As mobilidades dos elétrons e dos buracos, então as nossas constantes são 0,14 e 0,048, tá vendo que do buraco é bem menor. Desculpa. Agora a gente vai calcular as concentrações de elétron e de buraco à temperatura ambiente. Então a gente basicamente pega que N é igual a P, e aí a gente tem a condutividade dividida por isso, né? Porque a gente extrai da fórmula aqui, né? A gente extraiu da fórmula aqui, e a gente tem essa fórmula. Então, se a gente tem... Se a gente voltar naquela tabela que eu mostrei para vocês, naquele exercício de germânico, você vai ver que lá já dá a condutividade elétrica desses materiais mais comum, que é o silício, o germânico e aqueles outros que eu mostrei para vocês. Então, a condutividade elétrica desse material, aqui a gente usa a carga elementar, que ela é sempre isso aqui, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí a gente soma as duas mobilidades, basicamente. Então a gente olha para esse exercício, parece um exercício muito complexo, mas não, ele só pegando as fórmulas e sabendo qual material que a gente está trabalhando, né? E quais as mobilidades desse material, respectivamente, porque a gente vai ter mobilidade agora de elétron e de buraco, viu? Não esqueçam disso, a gente tem que somar as duas. Então a gente tem o número de elétrons e de buracos, porque eles são iguais, ok? Eles não quer dizer que eles são iguais, viu? Eles são de números iguais, né? A quantidade deles é igual, muda o sinal, lembra disso. Semicondução extrínseca. Aí, na extrínseca, a gente tem dois tipos, o tipo N e o tipo P. A temperatura ambiente, a energia térmica disponível é suficiente para excitar grandes números de elétrons a partir dos estados doadores. Em adição, ocorrem algumas transições intrínsecas de banda de valência e condução, mas num grau desprezível. Assim, o número de elétrons na banda de condução excede de longe o número de buracos na banda de valência. Então, na intrínseca, a gente tem que o número de elétrons é igual ao número de buracos. Aqui, a gente tem dois tipos. Aqui a gente tem que o tipo N, que o número de elétrons ele é muito maior que o número de buracos, certo? Então, os elétrons, consequentemente, são os principais portadores de carga desse tipo, né? E os buracos têm cargas minoritárias. E nós temos o tipo P, que é o contrário. Então, para esse tipo de condução extrínseca, buracos estão presentes numa concentração muito maior que elétrons. E sobre essas circunstâncias, material denominado tipo P, porque partículas positivamente carregadas são principalmente responsáveis na condução elétrica. Então, quer dizer que no tipo P, os buracos é quem mandam, e no tipo N, é os elétrons que mandam. Então, portadores de carga no tipo N é os elétrons, e no tipo P é os buracos. O tipo P, de elétron a gente conhece mais, porque a gente já faz isso nos outros materiais, mas buracos para a gente é um pouco mais complexo. Então, a gente vai dar uma atenção mais no tipo P. Em essência, o elétron e o buraco trocam as posições.
um buraco em movimento pode ser considerado como estando num estado excitado e participando do processo de condução numa maneira análoga ao do elétron doador excitado. Então aqui a gente vê que o buraco ele é criado na banda de valência por excitação, né? Igual faz com o elétrico, igual eu expliquei no elétron passado, né? Nos metais, eu acho, e aqui nos condutores, desculpa, e aqui a gente vê que o buraco é que vai ser excitado. Imagina-se que um buraco é criado na banda de valência por excitação térmica de um elétron a partir da banda de valência para dentro desse estado desse elétron de impureza. Com tal transição, apenas um portador é produzido, sendo esse buraco na banda de valência. Um elétron livre não é criado nem no nível de impureza, nem na banda de condução. Uma impureza desse tipo é chamada de receptor, porque ela é capaz de aceitar a partir de uma banda de valência, deixando para trás um buraco. Segue-se que o nível de energia, esse gap, da banda introduzida por esse tipo de impureza é chamado de um estado receptor. Em semicondutores extrínsecos, grande número de portadores de carga, tanto elétricos quanto buracos, dependendo do tipo de impureza, são criados a temperatura ambiente, pela disponível energia térmica. Como consequência, condutibilidades elétricas relativamente altas à temperatura ambiente são obtidas em semicondutores extrínsecos. A maioria desses materiais são projetados para o uso em dispositivos eletrônicos a serem operadores nas condições ambientes. Então a gente tem os semicondutores extrínsecos e aí a partir de materiais puros a gente cria uma liga, então são materiais variados que você pode ir criando, né? Lógico que tem suas proporções para serem criados, mas normalmente esses materiais eles são criados para uso em dispositivo eletrônico. A gente vê muito esses materiais sendo criados para criar a parte eletrônica dos materiais que a gente tem hoje, né? Aquelas placas eletrônicas são criadas a partir desses materiais e são eles quem deram esse boom na tecnologia que existe hoje. Bom, trouxe um exemplo que também está no livro do Callister, só mesmo para a gente ver aí alguma parte também teórica de como é cobrado, né, como que se pede isso em livros, como que é cobrado, como que é um exercício, como que a gente vê na prática, né? Adiciona-se fósforo ao silício de alta pureza para dar uma concentração de 10 elevado a 23 metros a menos 3 de portadores de carga à temperatura ambiente. Esse material é do tipo N ou do tipo P? Bom, isso a gente vai ter que olhar toda a estrutura do material. Então a gente vai olhar lá, o fósforo ele é um elemento do grupo Va, portanto agirá como um doador em silício. Assim, 10 elevado a 23 portadores de carga virtualmente serão todos elétrons. Essa concentração de elétron é maior do que aquela para o caso intrínseco. Esse é um probleminha que eu nem trouxe para vocês, que está lá no livro. Portanto, este material é extrinsecamente do tipo N. Então, porque ele age como um doador de silício, então, basicamente, a gente vai olhar isso de acordo com o material. E o fósforo, ele é desse grupo e por isso ele carrega elétrons. Então ele é do tipo N. Bom, B. Calcular a condutividade desse material, então, à temperatura ambiente, assumindo que as mobilidades dos elétrons e dos buracos sejam as mesmas exibidas pelo material intrínseco. Então a gente vai pegar a fórmula, né, e vai pegar esses valores. Esse valor aqui eu peguei na tabelinha, né? E aí a gente tem que N, que é o que o exercício nos deu, a carga elementar e esse valor de 0,14. Bom, os dispositivos semicondutores. As propriedades elétricas únicas de semicondutores permitem que seu uso em dispositivos para realizar algumas funções eletrônicas.
Então a gente tem algumas vantagens de usar esses semicondutores em dispositivos elétricos. A primeira vantagem é que eles têm pequenas dimensões, então a gente consegue criar essas conduções em escala pequena. Eles têm um baixo consumo de energia e eles têm a inexistência de um tempo de aquecimento. Então eles não aquecem muito, né? Então, para criar dispositivos eletrônicos, isso são vantagens importantes. A junção retificadora PN é construída a partir de uma única peça de semicondutor que é dopada de maneira a ser do tipo N num lado e do tipo P do outro, igual mostra essa figura aqui, ó. Então a gente tem a parte P e a parte N. Então a gente tem aqui essa junta retificadora que eles conseguem fazer uma forma de separar esses dois. Antes da aplicação de qualquer potencial através da amostra PN, buracos serão os portadores dominantes no lado P e os elétrons serão os portadores predominantes na região N, logicamente. Se peças de materiais tipo N e tipo P forem juntadas entre si, resulta um retificador ordinário, pobre, de vez que a presença de uma superfície entre as duas seções torna um dispositivo muito ineficiente. Então, eles não podem se juntar. Quando a bateria é usada, o terminal positivo pode ser conectado ao lado P e o negativo ao lado N. Isso é referido como um fluxo para frente. A polaridade oposta, menos para P e positivo para N, é denominada fluxo reverso. Os buracos no lado P e os elétrons no lado N são atraídos para a junção. À medida que os elétrons e os buracos se encontram mutuamente perto da junção, eles se combinam continuamente e se aniquilam mutuamente. Então, elétron mais buraco igual a energia. Para o fluxo reverso, tanto buracos quanto elétrons, como portadores majoritários, são rapidamente removidos para longe da junção. Essa separação de cargas positiva e negativa, ou polarização, deixa a região de junção relativamente livre de portador de cargas móveis. Então, à medida que eles vão no fluxo reverso, eles sempre vão para longe da junção e aqui eles geram a energia, que é o fluxo normal. Ok? O processo da retificação, tá aí o gráfico, né, de como é feito. E aí a gente tem o transistor de junção. Diagrama esquemático de uma junção PNP, transistor e seus circuitos associados, incluindo a entrada e a tensão de saída, tempo, características mostrando tensão e amplificação. Aqui a gente teve dois P's e um N, então a gente tem um emissor e um coletor, da forma como é feito. Então a pessoa vai montando essas junções de acordo com o que ela quer fazer e por isso que ela consegue criar esses materiais eletrônicos. A figura ilustra a mecânica da operação em termos de movimento de portadores de carga, uma vez que o emissor é do tipo P e junção 1, né, com fluxo para frente. Grandes números de buracos entram à região da base. E aí a gente tem o MOSFET. A operação de um MOSFET se difere daquela de um transistor de junção, pelo fato de que um único tipo de portador de carga, elétron ou buraco, é ativo. A condutibilidade do canal é variada pela presença de um campo elétrico imposto sobre a porta. Então você impõe um campo elétrico e por isso que ela é feita. Aí pode ser do tipo P e aí tem o tipo N. Os MOSFETs são, portanto, usados onde as fontes de sinal a serem amplificadas não podem suportar uma corrente apreciável. E a gente tem os circuitos microeletrônicos. Circuitos microeletrônicos baratos são produzidos em massa, usando algumas técnicas de produção muito engenhosas, né, que a gente vê muito nessas placas de computadores, né? O processo começa com o crescimento de relativamente grandes monocristais cilíndricos de silício de alta temperatura, a partir do qual finos folhados, wafers, circulares são cortados.
Muitos circuitos microeletrônicos ou integrados, às vezes chamados chips, são preparados sobre um único folhado. Condução elétrica em cerâmicas iônicas e em polímeros. A maioria dos polímeros e cerâmicas iônicas são compostas por materiais isolantes à temperatura ambiente e, portanto, estruturas de banda de energia de elétrons preenchida, separadas de uma banda de condução vazia por uma relativamente grande lacuna, um gap, usualmente maior do que 2 eV. Naturalmente, muitos materiais são utilizados com base na capacidade de isolamento e, assim, uma alta resistividade elétrica é desejável. Com a elevação da temperatura, os materiais isoladores ou isolantes experimentam um aumento em condutibilidade elétrica, que pode finalmente ser maior do que aquela de semicondutores. Conduções dos materiais iônicos. A condutibilidade total de um material iônico é igual à soma das contribuições, tanto eletrônica quanto iônica. Então, a gente tem a soma das duas condutividades, a condutividade total nesse material, porque todos os materiais têm condução eletrônica. Qualquer uma das duas contribuições podem predominar dependendo do material, da sua pureza e, naturalmente, da temperatura, igual a gente já viu para trás. Uma mobilidade pode ser associada a cada espécie eletrônica. Então, a gente tem uma mobilidade aí para ser associada, onde N e D representam a valência e o coeficiente da difusão de uma partícula. Propriedades elétricas dos polímeros. Agora a gente vai entrar nos polímeros. A maioria dos materiais poliméricos são mal condutores de eletricidade por causa da não disponibilidade de grandes números de elétrons livres para participar do processo de condução. Polímeros condutores. Os polímeros condutores são materiais poliméricos sintetizados que possuem condutibilidade elétrica no mesmo nível que os condutores metálicos. Esses polímeros condutores têm o potencial para ser usado numa família de aplicações na medida que eles têm baixas densidades, são altamente flexíveis e são facilmente produzidos. Outras possíveis aplicações incluem o enrolamento em componentes aeronavais e aeroespaciais, revestimentos anti-estáticos para tecidos, materiais para peneiramento eletromagnético e dispositivos eletrônicos. Comportamento dielétrico. Um material dielétrico é aquele que é eletricamente isolante, não metálico, e exibe ou pode ser levado a exibir uma estrutura de dipolo elétrico, isto é, existe uma separação de entidades eletricamente carregadas positivas e negativas num nível molecular ou atômico, como um resultado de interações de polo com o campo elétrico. Materiais dielétricos são utilizados em capacitores. Capacitância. A capacitância ela tem algumas propriedades. Então, aqui a gente precisa da constante dielétrica para a capacitância. A gente precisa da permissividade, e aí a gente tem a permissividade inicial e a permissividade final, basicamente. Vetores de campo e polarização. P igual a QD. O momento de dipolo elétrico P está associado com cada dipolo, onde Q é a magnitude de cada carga do dipolo e D é a distância de separação entre elas. Então, quando a gente tem uma polarização, o dipolo elétrico está associado a um dipolo onde o Q, ele é a magnitude separado por uma distância. Então, a gente tem um Q negativo e um Q positivo. O processo de alinhamento de dipolo é denominado polarização. De novo, retornando ao capacitor, a densidade de carga superficial D, ou quantidade de carga por unidade de área da placa capacitora, é proporcional ao campo elétrico, quando um vácuo está presente. Então, a gente tem o dipolo, o campo elétrico inicial, a permissividade e o campo elétrico. A gente multiplica a permissividade. A constante de proporcionalidade sendo, ou de permissividade sendo E0. Além disso, existe uma expressão logicamente análoga para o dielétrico, que aí não é uma E0, ela já é
a dar para a dialética. Às vezes D é também denominado deslocamento dielétrico. Aí tem como é feito, né? A gente tem um campo, aí você introduz isso aqui, né, para dentro, aqui, né? E aí a gente tem as cargas aqui definidas, né? Porque aqui elas estavam todas, os dipolos estavam todos ao contrário, aqui ela determinou todas, ó. Então a gente pôs as cargas negativas para cima e as positivas para baixo. Na presença de um dielétrico, a densidade de carga superficial nas placas de um capacitor pode também ser representada por a forma que a gente já tinha mais o P, onde P é a polarização, ou aumento na densidade de carga acima daquela de um vácuo por causa da presença de um dielétrico, ou a partir daquela figura lá, né, P igual a Q sobre A, onde A é a área de cada placa. As unidades de P são as mesmas de D. A polarização P pode ser pensada como um momento de dipolo total por unidade de volume do material dielétrico, ou como um campo elétrico de polarização dentro do dielétrico, que resulta do alinhamento mútuo dos muitos dipolos atômicos ou moleculares com o campo externamente aplicado. Para muitos materiais dielétricos, P é proporcional ao campo elétrico através dessa correlação, né, que é basicamente a gente multiplicar isso por esse campo elétrico resultante menos 1. Caso em que R é independente da magnitude do campo elétrico. E aí a gente vai entender melhor num exemplo para fixação. Considere um capacitor de placas paralelas tendo uma área de 6,45 vezes 10 a menos 4 metros quadrados e uma separação entre as placas de 0, isso aqui deve ser milímetros, deve que meu slide está errado, viu? Entre placas de 0,08 não, é isso mesmo, e que dá 2,10 elevado a menos 3 metros, através do qual um potencial de 10 volts é aplicado. Se o material tendo uma constante dielétrica de 6 for posicionado dentro da região entre as placas, calcular a capacitância, a magnitude da carga armazenada, o deslocamento dielétrico D e a potência. Tive um probleminha com a gravação aqui, parou de gravar e eu perdi tudo que eu tinha explicado, mas vamos voltar aqui. A gente teve, vamos continuar no exemplo, eu coloquei ele pequeno aqui para a gente pegar as informações do texto, né? Então a gente tem aqui essa capacidade dielétrica. A gente vai precisar de calcular ela para a gente calcular a capacitância, porque uma depende da outra. Então aqui a gente tem o ER, que é dado, né? A constante dielétrica, né? Que é um ER. E aí aqui a gente precisa desse zero, que ele é do ar, tá? A constante do ar, ela é 8,85, então a gente precisa de calcular isso. Com esse valor, a gente vai calcular a capacitância. A capacitante é esse valor que a gente achou, vezes a área dividido sobre a distância. A distância da separação, está falando aqui, ó, a separação é desse valor aqui. Então a gente vai pegar essa área e vai dividir pela distância, né? Então a gente tem esse valor de capacitância. A magnitude da carga armazenada em cada placa. Então a magnitude a gente pega aquela fórmula que a gente tirou lá dos slides anteriores. A gente vai pegar a capacitância que a gente acabou de achar e no exercício a gente tem os 10 volts que o exercício nos dá. Então é só multiplicar, a gente vai ter o valor da capacitância, da magnitude da carga, desculpa. O deslocamento dielétrico. Então, um vem dependendo do outro. Aí, no deslocamento elétrico, a gente vai precisar daquele valor que a gente achou inicialmente para achar a capacitância, que a gente vai multiplicar ele, né, aqui, ó, por V sobre L, que é o campo elétrico, que é voltagem sobre a distância que ele é aplicado. Então, a gente já tem essa distância, já tem a voltagem, e a gente só calcula.
E a polarização. Então, assim, parece um exemplo, de novo, vou falar isso, né? Parece que é um exemplo difícil, mas ele vem, você vai seguindo passos, a gente vai conseguindo fazer. A gente vai ter que é D menos E sobre o campo elétrico, e o campo elétrico a gente já viu o que é. Esse é o que a gente já tem, que é do ar, né? Esse é uma constante, esse a gente acha nas tabelinhas. E esse D que a gente acabou de achar na letra C. Então a gente vai ter a polarização. Tipos de polarização. Então, para essas polarizações que a gente achou, a gente tem alguns tipos. A gente tem a polarização eletrônica, ela pode ser induzida num grau ou no outro em todos os átomos. Ela resulta de um deslocamento do centro da nuvem eletrônica negativamente carregada em relação ao núcleo da carga positiva de um átomo pelo campo elétrico. Vamos ter a polarização iônica, que ela só ocorre em materiais iônicos. Né? Um campo elétrico, um campo aplicado age para deslocar cátions num sentido e ânions no outro sentido, igual está mostrado na figura aqui, né? O que dá origem a um resultante momento de dipolo. Então a gente tem um momento de dipolo resultante dessa polarização iônica. A polarização de orientação é encontrada apenas em substâncias que possuem momento de dipolo permanentes. A polarização resulta de rotação de momentos permanentes para se posicionar na direção do campo aplicado. Então ela tem essa movimentação que está aqui, né? E aí ela precisa da somatória dessas polarizações. Dependência da constante dielétrica em relação à frequência. Bom, para cada tipo de polarização, existe algum tempo mínimo de reorientação, que depende da facilidade com que os particulares de polos são capazes de realinhamento. Desculpa. Uma frequência de relaxação ela é tomada como a inversa desse tempo mínimo de reorientação. A absorção de energia elétrica por um material dielétrico, que é submetido a um campo elétrico alternado, é denominada perda dielétrica. Essa perda pode ser importante em frequências de campo na vizinhança da frequência de relaxação para cada um dos tipos de dipolo operativo para um material específico. Uma baixa perda dielétrica é desejada na frequência de utilização. Desculpa. A dependência da constante dielétrica é em relação à frequência do campo, para um meio dielétrico que exibe todos os três tipos de polarização. O eixo de frequência está em escala logarítmica. Quando o mecanismo de polarização para de funcionar, existe uma queda abrupta na constante dielétrica. Do outro modo, a constante dielétrica ela é virtualmente independente da frequência. Resistência dielétrica. A corrente através do dielétrico, pelo movimento desses elétrons, cresce acentuadamente. Às vezes, fusão localizada, às vezes queima localizada ou vaporização localizada produzem degradação irreversível. Então, estraga o negócio e talvez mesmo a falha do material. Estraga o material. Esse fenômeno é conhecido como doma à quebra dielétrica. A resistência dielétrica, às vezes, é denominada resistência à quebra dielétrica. Representa a magnitude do campo elétrico necessário para produzir a quebra. Então, às vezes, a gente tem uma corrente muito forte que produz a quebra, né? Pode ser por fusão, por queima, por vaporização. E aí a resistência dielétrica mede o quanto aquele material resiste, até quanto, né? Até onde ele vai a quebra dielétrica. Os materiais dielétricos. Um número de cerâmicas e polímeros são utilizados como isoladores e capacitores. Muitas das cerâmicas, incluindo os vidros, porcelana, esteatita, mica, têm constantes dielétricas dentro da faixa de 6 a 10. Esses materiais também exibem um alto grau de estabilidade dimensional e resistência mecânica. A magnitude da constante dielétrica para a maioria dos polímeros é menor do que para as cerâmicas, de vez que esta última, que é as cerâmicas, exibe maior momentos de dipolo. Valores de constantes dielétricas para os polímeros geralmente ficam entre 2 e 5. Esses materiais são comumente utilizados para isolamento de fios. Então, a gente tem alguns polímeros que são utilizados para isolamento de fio, cabo, motor, a fita isolante, né? Geradores, etc. E em adição para alguns capacitores. Outras características elétricas dos materiais. A gente tem a ferroeletricidade.
O grupo de materiais dielétricos denominados ferroelétricos exibem polarização espontânea. Então, eles têm uma polarização sem campo elétrico. Eles são análogos dielétricos de materiais ferromagnéticos, que podem exibir comportamento magnético permanente. Devem existir em materiais ferroelétricos de polos elétrons permanentes, a origem dos quais é explicada para o titanato de bário, um dos ferroelétricos mais comuns. E a gente tem a piezoeletricidade. Com a piezoeletricidade a gente encerra o nosso conteúdo desta aula. Uma propriedade incomum exibida por uns poucos materiais cerâmicos é a piezoeletricidade. Piezoeletricidade, desculpa. Ou literalmente a eletricidade pela pressão. A polarização é induzida e um campo elétrico é estabelecido através de uma amostra pela aplicação de forças externas. Reversão do sinal de uma força externa, isto é, passando de tração para compressão, reverte o sentido do campo. Materiais piezoelétricos são utilizados em transdutores, dispositivos que convertem energia elétrica em deformação mecânica e vice-versa. Aplicações familiares que empregam piezoelétricos incluem tomadas de força, microfones, geradores ultrassônicos, extensômetros e alguns outros materiais. E é isso, gente. O que a gente queria passar, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa desse conteúdo, porque é um conteúdo extenso, mas é um conteúdo muito importante para nós. Então, eu espero que tenha explicado bem esse conteúdo para vocês e agradeço a oportunidade. Muito obrigado e bom dia a todos.